Um grande abraço a você que sempre nos acompanha no Iluminarte Produções Artísticas. O Iluminarte Produções Artísticas está em 3 plataformas. Nós estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Instagram. Quando você acessar, as nossas páginas no YouTube, por favor, dê lá o seu joinha. E se nós estivermos agradando com os nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal, isso mesmo, para nos ajudar a divulgar a cultura de Sete Lagoas. Isso mesmo, que o nosso objetivo é mostrar e levar até você o que Sete Lagoas tem de bom e de melhor, ok? Hoje nós estamos aí no nosso quadro Talentos. E o nosso assunto de hoje, ele certamente é amplo dentro das facetas culturais, tá bom? Com certeza, a nossa convidada, ela nos dá grande contribuição cultural para a nossa cidade, ok? E eu espero que o nosso assunto te agrade, tá bom? Porque a gente está sempre em busca de cumprir o nosso objetivo, tá bom? Então nós estamos aqui hoje com Maria Goretti, ok? Então, para que vocês saibam um pouquinho sobre ela, a Maria Goretti, ela é escritora, trovadora e atriz, tá bom? Só posso falar isso, mais nada, ok? Como você sabe, essa apresentação superficial, esse toque, eu sempre faço. Mas aquela apresentação mais detalhada, eu sempre deixo a cargo, dos nossos convidados. Então, está aqui conosco Maria Goretti. Goretti, é uma alegria para nós você estar aqui no nosso quadro Talento. Seja bem-vinda, ok, Goretti? E a palavra é sua, eu peço a você que faça a sua apresentação pessoal para as pessoas que nos acompanham no Iluminarte, por favor. Meu nome é Maria Goretti Souza Farnete, eu sou filha de José Herói de Deus e de Juraci Souza de Deus, sou casada com Atos Farnete, tive 2 filhos, o Daniel, que Deus já levou para ficar com ele, e o Demétrios, e eu sou uma pessoa assim, muito alegre, gosto de sorrir, de brincar, apesar dos pesados, das dores da gente. Então a minha parte humorística sempre foi uma parte que eu sempre herdei da família. A minha avó era assim, materna, ela gostava muito de brincar, meu pai também, mas só que eu era muito tímida, muito quietinha, muito sossegada. Então assim, os primeiros prêmios que eu tive foram líricos, né? Então, participei do Clube de Letras quando eu consegui o primeiro prêmio em trova, que eu não sabia fazer trova, nunca tinha feito, né? E o professor Hélio Diniz Peixoto, quando eu estava estudando no ginásio Getúlio Vargas, eu fiz uma redação, chamava O Fim do Ano Se Aproxima, e quando ele foi corrigir, ele falou assim para mim: olha, para todos da sala, eu não dou 80 para ninguém, eu vou dar 85 para essa aqui, porque isso é um verdadeiro poema. Aí eu fiquei muito surpresa. Falei: olha, é o meu, nossa, né? Menininha boba, 17 anos. Quando veio o primeiro concurso de trovas que eu participei, era a União Colegial. E ele me ensinou a fazer trova. Eu fiz, mandei algumas. Aí, primeiro lugar, 10º lugar, quer dizer, eu nem pensava nem em primeiro, nem em segundo, né? Mas foi o 10º lugar, representei o ginásio, representei a minha turma, e daí Francisco Timóteo me chamou para o Clube de Letras, eu fiquei lá, e depois a União Brasileira de Trovadores, né? Então, até hoje estou aí. Goretti, essa sua introdução então na questão cultural, ela foi bem lá no início da caminhada, não é isso? Bem lá no início, né? Eu tinha uns 17 para 18 anos, né? Esse primeiro prêmio foi em 1971.
É lógico que Inesperado. quando a gente dá esse primeiro passo, não é isso, nessa, vamos dizer assim, no que a vida vai nos oferecendo, a gente nem imagina, né, até onde a gente vai chegando, não é isso? É. Aí eu pergunto para você o seguinte, quando você se olha hoje, né, e lembra daquela menina daquela época que começou lá no colegial, não é isso? No colegial, no ginasial, colegial, né? Era isso. ginásio naquele tempo, né? Como é que você se sente nessa sua caminhada dentro da escrita? Dá esse depoimento para nós aí, por favor. Primeiramente, muito surpresa, né? Porque eu nunca esperava que nada que eu fizesse fosse assim, então, né? Como diz o povo da roça, espetaculoso, né? Mas, como vieram os prêmios, eu comecei a participar de alguns concursos de trovas, alguns concursos também de poesias. Assim, quando a vida permitia, que a gente é casado, depois não tem assim aquele tempo para a gente, eu nunca quis deixar a família em segundo lugar, sempre primeiro. Mas naquelas aberturas que davam, eu participava dos concursos, principalmente da União Brasileira de Trovadores, que eu tenho vários prêmios, tenho 2 primeiros lugares do Brasil, tenho segundo lugar do Brasil, tem primeiro lugar de Sete Lagoas, de Minas Gerais, e algumas trovas, tem muitos humoristas, menções especiais, coisa inesperada. Então, assim, para mim tudo é uma surpresa. Até hoje eu fico muito surpresa, inclusive, de eu ter feito esse convite. Eu acho que ele é muito corajoso e otimista, viu? Quando eu dou essa pontuada, pessoal, né, nessa trajetória da Gorete, primeiro para nos incentivar, certo? Como você sabe, né, nós já falamos, né, nessas nossos bate-papos por aqui, né, das pessoas que passaram conosco, com um deles nós falamos a respeito do sonho, né? Muitas vezes nós temos os nossos sonhos e muitas, ou na maioria das vezes, não empenhamos para a realização dos nossos sonhos. Então, foi por isso que eu fiz essa pergunta e pedi para a Maria Gorete, como diz, dar essa reforçada, né, nessa sua caminhada, né, que iniciou, como diz, lá atrás. Então, o que eu sempre digo, o que eu sempre falo, né, que nós perseveremos nos nossos sonhos, que nós perseveremos nas nossas caminhadas. Não é isso, Valéria? Por quê? Porque nada vem de graça. Isso mesmo. Tem que correr atrás. E quando nós realizamos, o sabor da realização, ele é muito bom. Muito não é isso, bom. Valéria? A gente sempre correr atrás, eu acho assim, a gente tem que se impor certas épocas. Às vezes participa de um concurso de trova, sua trova está uma beleza e ela não é classificada, ou então ela é classificada lá no final, acontece isso, não é? Então a gente não desiste. Eu não desistia porque eu não esperava muito de ser a primeira. Então eu via a minha capacidade, mas às vezes você fica um pouco chocado. Mas caí, agora eu levanto, caí, levanto. Eu estou de pé aqui por quê? Se eu fosse chorar minhas mágoas, as perdas que eu tenho, eu não sairia de casa, estaria deprimida. Eu jamais tomei um remédio para dizer, vou dormir hoje apenas de um remédio, porque eu não consigo ficar de pé. Eu preciso ficar de pé. Se Deus me deixou aqui, eu preciso seguir. E preciso também participar desses movimentos que ficam um pouco escondidos, né? Sim. Hoje em dia. Gorete, na apresentação, nas tomadas de palco que o Wagner Carvalho, né, certamente ele fez, ele nos mostra na nossa estante aí alguns livros e alguns troféus que você recebeu, né, nessa sua caminhada. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre esses troféus e sobre um dos seus trabalhos, né, que estão incluídos nesses livros, para que as pessoas que nos acompanham, elas possam entender, né, o que está exposto aqui no nosso palco. Por favor. Olha, a que mais me surpreendeu foi a última, que é assim, eu falo assim,
A que ponto nós descemos, pois sem nenhuma ressalva, roubados, agradecemos o luxo da vida salva. O tema era luxo. Eu fiz essa trova, mas assim, eu ia participar com o presidente da União Brasileira de Trovadores, não é? Com aquele pessoal todo assim, já tarimbado, né? Quem sou eu? Então, quando veio o primeiro lugar, eu recebi o primeiro lugar juntamente com ele, mais uns 2 ou 3, que agora são 4 primeiros lugares. Então, foi uma surpresa muito grande para mim. Para mim foi, já tinha ganhado algumas menções honrosas, menções especiais. Segundo lugar, aqui de Sete Lagoas, com o tema Cena no concurso Trapalhão Zacarias, né? Muitas coisas, mas essa foi a que mais me surpreendeu, porque não era esperada. E no mesmo dia, enquanto a gente almoçava, teve um concurso de trovas assim, relâmpago, que é a coisa mais difícil do mundo, você fazer com a mestra, com aquilo que pedem, tudo. Então deram 4 palavras para fazer a trova. Eu coloquei as 4 numa trova só. Então eu consegui primeiro lugar juntamente com ele outra vez, no dia. Então um desses troféus que está aqui que eu recebi com Arlindo Tadeu de Juiz de Fora, que era o presidente naquela época. Meu filho Daniel também, ele era trovador, ele também fazia as trovas, teve muitos prêmios também, né? Então, o que mais me deixou, né, feliz foi essa, porque eu não sonhava, pensava, quem sou eu, né? Agora, Gorete, vamos só dar uma reforçada, que você citou rapidamente, UBT. União Brasileira de Trovadores. UBT. Então, esses prêmios, essas premiações que você recebeu, é da UBT. É o UBT de Sete Lagoas e do Brasil. Só para esse reforço, UBT quer dizer União Brasileira de Trovadores. Então, deve encontrar tudo. Veja bem, vamos dizer assim, o valor, certo, das premiações da Gorete que ela trouxe para nos mostrar que estão aqui expostas, né, no nosso espaço aqui. Então, exemplo assim, ó, muitas vezes, Gorete, muitas vezes a gente fala rapidamente, né, e de repente a gente não entende o tamanho da premiação. Né? Em off nós conversamos, tem algumas premiações suas que elas foram reconhecidas em Curitiba, é isso? Curitiba foi segundo lugar do Brasil, que a menção honrosa agora é segundo lugar do Brasil. Segundo lugar do Brasil? E, se eu não me engano, era 5 mil concorrentes. Então, veja bem, gente, olha só. A gente vai, tem a estadia, tudo da festa. Quando o Illuminati, né, traz em si, porque nós temos, o Gorete, no nosso pensamento, que é sempre levar às pessoas o que Sete Lagoas tem de bom e de melhor. Então, a sua presença aqui, ela vem reforçar essa nossa proposta, que sempre, né, talvez, sempre mostrando, né, as potencialidades através das pessoas, certamente, né, dos protagonistas, que são cidadãos setagoanos. Então, mais uma vez, nós ficamos muito felizes, né, pela sua presença, a presença das pessoas que vêm até o nosso espaço. Para quê? Para nos mostrar, dar depoimento da sua caminhada e, de contraproposta, nos incentivando a realizar, como eu citei anteriormente, os nossos sonhos. Isso, e eu queria reforçar também que, quem sou eu? Eu sou uma simples trovadora em comparação com Márcio Vicente, com Alfredo Valadares, Francisco Timóteo, Dona Judite Maciel, José Augusto Faria, e Marisa, Daniela e tantos, Nancy. Eles eram trovadores. Quando eu cheguei menina, eles já eram, né, craques naquilo. Então, assim, eles foram, todo mundo puder conhecer, né, cultura de Sete Lagoas. Eu sou uma, né?
Uma criancinha. Ó, então, Apesar de 72 aqui, ó, anos de idade. veja bem, diante do que Gorete falou aqui, gente, né? Gorete citou aqui grandes nomes da cultura setagoana, né? Esqueci muitos, né? Mas sabe São que grandes nomes. Então, o que eu reforço nessa fala da Gorete? É que sempre tem lugar para mais um. Sempre tem lugar para você, tá vendo? Então, como se diz assim, ó, nós temos pessoas que contribuíram, que continuam contribuindo, mas é preciso renovar. quando você assume o seu papel, tem um lugar para você também, tá bom? Então, diante disso aí, descruza os braços, tá bom? E vai à luta e se entregue às suas realizações. Gorete, fala para nós agora um pouco sobre Consoli. Quem é Consoli? Fala para nós, por favor. Quem é Consoli? Até hoje, até eu mesmo não sei quem é Consoli, porque, olha, teve um dia, vou contar a historinha como é que foi. A gente estava na reunião do Clube de Letras, então a Marisa virou pra gente e falou assim, olha, nossos irmãozinhos foram quase todos pro céu, fica muito triste, alguém tem alguma coisa assim mais alegre? Aí eu levantei o dedinho assim acanhado, aí ela falou, vamos desse aí. Aí eu li lá um tipo de uma, como é que fala? Era um conto, uma confusão lá, né? Chama Sapato de Sarto. Aí eles falaram, ó, nós vamos encenar. Falei, vocês vão encenar isso aí? Serão poetas, você vai participar. Falei, eu não sei nem posicionar no palco, sem falar nada. Não, você vai, você que escreveu. Então fomos, participei, né? Aí, bom, quando foi a segunda vez, meu filho era presidente da UBT, ia ter Jogos Florais em Sete Lagoas. Aí eles falaram, vai lá fazer o texto. Eu falei, mas meu parceiro está aqui, um foi para a França, o outro ficava só viajando. Aí eu falei assim, eu vou fazer isso sozinho, é melhor sozinho. Na minha inocência, eu pensei, eu faço sozinho, porque eu não tenho que estar esperando o outro falar, entendeu? E fui. Então, recebi um telefonema depois, que o Lions queria que eu fizesse, depois o Rotary, depois a maçonaria. Aí eu falei, gente, eu não sei fazer nada. Não, isso tá bom. E daí os colégios todos chamaram, e chamaram faculdade, e centro socioeducativo, e melhor idade, em casa, e firmas. E eu estou aí até hoje. Surpresa, quando me falam que você vai lá apresentar pra gente, eu falei, vocês querem que eu vou? Aí, fui até em Aracaju, não, foi em Alagoas, ano passado. Então, a Consoli veio assim, né? É uma surpresa para mim, inclusive hoje, você chamar aqui para fazer, para mim é uma grande surpresa, porque até hoje eu não me situo, que eu sou uma atriz, não. Não, é uma brincadeira, eu só faço para que todo mundo ri e quero fazer todo mundo sorrir, porque é o meu intuito, sempre foi desde que eu nasci. Tá vendo, pessoal? Quando a pessoa se assume e vai em busca de suas realizações, né? A Consoli, ela é um personagem criado pela Gorete, certo? Então, o que eu chamo, né, uma atenção de você? Primeiro, se nós começarmos a pontuar as pessoas de Sete Lagoas que tiveram essa disposição para criar um personagem, né? Primeiro, eu vou citar aqui o Zacarias, né? Que é um personagem conhecido nacionalmente, né? Do Mauro Gonçalves, não é isso? Então nós temos aqui, dentro da nossa cidade, um personagem que foi criado, que foi o Zacarias por Mauro Gonçalves. Depois, nós temos aí um personagem que está no rádio também da nossa cidade, que é o Babalu, criado também por uma pessoa setagoana. Depois nós temos o Ariovaldo de Parisopeba, certo? Então nós temos mais um que como se diz, a Consoli, que é criado pela Maria Gorete.
Então tá vendo como é que é interessante? De repente pode ter até um ou outro personagem que de repente me escapou aqui a lembrança. Mas eu sou. Eu chamo você a esse pensamento, a essa reflexão, primeiro por quê? Por essa importância, né? A partir do momento que nós sabemos que nós temos muitos atores em Sete Lagoas, mas muitas vezes eles não têm um personagem fixo, eles transitam dentro dos personagens das peças. Isso é totalmente diferente, né? Então nós temos aqui então a Maria Gorete, que ela traz consigo, né, essa personagem que é a Consoli. Eu mesmo escrevo meus textos também, todos foram eu que escrevi, né? Então, cada vez que eu apresento é um texto diferente. Isso. Gorete, aí fala para nós o seguinte aqui. Então hoje nós temos aqui, né, exposto, né, também aqui no nosso palco, Minha vestimenta. nós temos aqui a vestimenta o paramento, sei lá. e os acessórios da Consoli. É. Então eu gostaria que você falasse para nós o seguinte: a Consoli que está estabelecida no seu personagem, ela já nasceu assim ou ela teve um processo de construção? Fala pra gente aí, por favor. Ela já nasceu assim, se eu for pensar que eu apresentei um texto que eu já tinha escrito vários lá e estava comigo, né? Guardados em casa. Então, cada vez eu pensava, vou apresentar aquele outro, e vou lá, e vou lá. Então, construído nesse ponto, sim, mas eu já tinha eles prontos. E às vezes as pessoas falavam para mim, ó, hoje eu vou fazer uma apresentação de dança, você poderia fazer um texto sobre a dança? Uai, posso, uai, eu mineiro mesmo, né? Então, vamos lá. Aí eu fazia. Então, assim, foi construído, mas o personagem eu não sabia me posicionar em palco, ninguém nunca me ensinou, nunca fiz arte dramática, então a gente chega num lugar, cada palco é diferente, cada vestiário é diferente, uma hora é com o microfone assim, outra hora é aqui, outra hora aqui, né? Atrapalhando os laços da gente, igual na televisão, né? Sim. Então, assim, né? Eu gosto quando põe aquele negócio na minha cabeça, me atrapalhando, não. Né? Então, seja o que Deus quiser e vamos em frente. E me fala uma coisa aqui. Você contracena com alguém ou não? Olha, já tem mais de 15 anos que é eu e Deus. E Divina Espírito Santo. É um monólogo, então? É um monólogo É um satírico. Eu sempre faço uma sátira a nós mesmos, à sociedade, e ensino alguma coisa. Meu personagem ele é da roça, ele vem da roça, ele fala como roceiro, então tenta falar, e ele vai te instruir com muito mais coisas, porque ele é bem mais sabido que o pessoal da cidade, eu acho, né? Porque eu vou muito gosto de ir para a roça, gosto de conversar com as pessoas, gosto de aprender tudo sobre as pessoas, tanto da cidade como aqui, mas nós temos umas discrepâncias, né, como diz o povo, umas discrepâncias aqui que a gente tem mesmo que falar sobre isso. Então o meu personagem fala exatamente, é uma sátira sobre o inglês, é uma sátira sobre o casamento, sobre tudo. Agora me fala uma coisa aqui. A Gorete é de Sete Lagoas? Sou Sete Lagoana, meu pai é o descobridor da gruta. E a Consoli é de onde? A Consoli, menino, eles me pediram para encontrar um nome, personagem, um prefeito aí. Não falar nome não, né? Aí eu falei, vai registrar? Aí eu pensei, qual que é um nome difícil que não tem lugar nenhum? Eu tinha visto Consoli em Paris, Opama. Aí eu coloquei Consoli, mas foi Consoli só. Aí eu pensei, gente, eu fui para lá de Augusto de Lima, estava no Sumidouro, quando eu vejo um povoado lá embaixo assim, perguntei, como chama? Eles falaram Cafundós. Falei, é o lugar pior do mundo. Então eu vim de lá, Consoli dos Cafundós. Consoli dos Cafundós. Os Cafundós, com o ainda. E você trouxe a Consoli para nós? Bom, acho que trouxe, né? Será que ela vai chegar? Trouxe, então, sim. Ó, para você que está aí, o tanto quanto eu curioso, né? É só um minutinho para Consoli dos Cafundó Aparecer. Chegar até nós. E agradecer, né, você demais pela sua coragem, pelo seu otimismo, né? Me trazer aqui, mas o problema é seu, né? O negócio é o seguinte, pode aplaudir que o preço é o mesmo. Então vamos lá, Maria. Vamos lá. Olá! Tudo bem? Eu tô feliz demais da conta.
Por dois motivos. Primeiro, que eu vim aqui nesse lugar tão lindão. E outro, é que eu tô vindo de um casamento. Mas quando eu cheguei lá na igreja, mas tinha tanta flor, que eu achei que eu tava chegando uma floricultura. O que vocês acham? Que eu entrei ou que eu voltei para trás? Entrei não, mas quando eu tava assim, voltando para trás, eu avistei o pituinho da cabeça de Santo Antônio, perdida no meio das flores. Eu falei, gente do céu, é aqui mesmo? Entrei, sentei. De repentemente, eu ouvi uma cornetada. Linhas, minha filha falou que aqui no chão não é corneta não, é trompete. Aí eu ouvi aquela trompetada, eu achei que o mundo estava acabando e os anjos descendo do céu. Mas não era não, era o conjunto que estava começando a tocar. Aí teve música com noivo, teve música para testemunha do noivo, para testemunha da noiva, para as damas de honra, para a mãe do noivo. Pelo amor de Deus. No fim veio a noiva, com aquele vestidão bonito, todo bordado, um buquezão desse tamanho nos braços. Nem nos casamentos que a gente vai não. A noiva veio assim com o vestido todo marrotadinho, as alantejoulas toda de pendurada. E o terno do noivo? Os ombros tudo caídos, o sinal pro defunto era bem maior. E quando que já está lá, no meio da igreja, é que o padre já lembra que ele não colocou a música para tocar. Não? Aí ele dá um catucão no sacristão, ele vai lá e coloca a música. Até que enfim, encontrei um bobo e um bobo. Daí o padre dá outro catucão no coroinha, ele vai lá e a desliga, que de tanto tocar, estragou. Mas que eu gostei mais desse casamento foi o tal de bufete. Tava lá escrito B-U-F-F-E-T, bufete. E foi tudo que nós chegamos. Veio aquelas moçoiras graciosas a conduzir nós para a mesa. E veio o garçom, virou para o Zé e falou assim, o senhor aceita um vinho seco? Ele falou, uai, lá no mato nós bebemos molhado, nós vamos experimentar. Gente do céu, quando ele colocou aquilo na boca, cuspiu tudo fora. O trem margava mais que 7 dores. Eles não tinham colocado açúcar no trem não, de miséria. E foi aí que nós vimos como que o povo da cidade é boneca de vaca. E o sargadinho, desse tamanhozinho, até hoje estão perdidos aqui, num pilão meu. Aí, estamos lá sentados. De repente eu vi um furdunço lá assim. Chamei o garçom e falei com ele, moço, que debaixo de furdunço é esse ali na frente? Ele falou, é a mesa de frio, faz parte do cerimonial. Eu falei, é de comer? Ele falou, é. Fui lá. Aí resolvi comer umas empadinhas. Mas quando eu peguei assim, ela só tinha os fundos. Aí eu virei com a dona que estava lá perto e falei com ela assim, ô dona, por biseco, só podia me informar aonde que fica os recheios das empadinhas? Ela contou uma vasilha inox, assim. Aí eu espiei lá dentro, tinha um franguinho desfiadinho. Coloquei aquela meleca e fui procurar as tampas e tinha. O povo da cidade é tão miserável, mas tão miserável que eles fazem as empadinhas é sem as tampas. O Zé não quis comer de jeito nenhum. E aí falou comigo que ele ia embora. Eu falei, Zé, meu filho, vamos não, que o jantar já vai ser servido. Você não viu aquele garçom passando com a bandeja cheia de batata paia? Linhas, não sei por quê, que chama ela de paia. Uma batatinha tão boa, não é mesmo? E daí? Vi outro vodunço assim. Aí chamei o garçom de novo, falei, moço, que diacho de vodunço é esse agora? Ele falou, isso é o jantar que está sendo servido. Falei, quer dizer que eu tenho que ir lá pegar aquela fila que nem MPS pode comer? Ele falou, sim. Fui eu para a fila. Me deram um prato desse tamanho. Pesava quase 1 quilo. Um galfo
Só a parte da frente dele, eu acho que eles pensou que nós tudo tinha boca grande. E tô lá naquela fila, tô lá. Quando chegou a minha hora, que eu olhei assim, tinha uma panela inox com um cardinho branquinho, com os lados de carne dentro. Quando eu perguntei o nome do trem, estragou tudo. O trem chamava Estraga Onofre. O Zé não quis comer de jeito nenhum. E daí falou pra mim que ele ia embora. Eu falei, Zé, você não comeu nada? Não vai comer nem a sobremesa? Veio a sobremesa, mousse de maracujá. Quando o Zé botou aqui na boca, cuspiu tudo fora outra vez. Não é que a cozinheira tinha feito o trem com uns caroços e tudo? Cozinheira poica só. E daí não teve jeito. Fomos embora. E aí, sentemos no banco esperando o ônibus. Aí eu falei, oi Zé, os meninos não vão comer nada hoje, porque esse tal de buffet não tem arroz temperado, não tem farofa. Aí o Zé resolveu comprar umas empadinhas. Quando a moça se entregou para ele, o trem esfarelou todo na mão dele. Quando ele foi a reclamar, sabe o que ela falou? Que aquilo era empada de capa podre. Ah, menino, mas eu sou doido. Eu falei, não, Zé, calma, vamos comprar um bolo? Aí eu falei com a moça, de que é esse bolo? Imagina vocês o que ela falou. De formigueiro! Eu falei, nossa, agora acabou, agora atrapalhou o trem todo. Vamos embora, Zé, vamos embora. E sentemos lá de novo. Estamos esperando o ônibus. Aí o Zé falou, mulher, vamos comer alguma coisa? Eu falei, sim, fomos pro restaurante, entremos, sentemos. Veio o garçom, virou para ele e falou assim, vai uma loura gelada aí? Ele falou, o que você falou, moço? Vai uma loura gelada aí? Ele falou, moço, você não está vendo que eu estou acompanhada da minha senhora? Você vem me oferecer uma mulher, ainda por cima gelada? Eu me tempo que eu gosto de mulher. Quem que sou? Ó, e deixa de trololó e traz logo uma cerveja gelada para nós. Aí eu resolvi comer umas batatinhas. Aí o garçom virou para mim e falou, fritas? Falei, não, vô, nós vamos comer ela é crua mesmo. Aí quando veio a hora da comida, é que nós tivemos surpresa. O garçom virou e falou assim, vocês vão querer à la carte ou serve-céu? Eu falei, Zé, o que esse homem falou? Mulher, pra mim ele tá perguntando se nós vamos querer a lagarta ou se serve o céu. Eu falei, Zé, esse homem é doido de pedra. Aí ele falou, moço, não interessa como você vai servir as comidas pra nós. Contando que tem um langue-pão de carne. E girimum, tá bom. Ele trouxe, nós comeu, deve fartar. Quando o trem veio outro problema. Não é que eles queriam comprar da gente uma tal de couve artística, que nós nem tinha comido. Quando o Zé foi reclamar, sabe o que eles falaram? Que aquilo era despesa dos músicos. Eu falei, nós por acaso são pai desses músicos para poder pagar a conta desse? E aí o Zé fez uma confusão tão grande, mas tão grande lá dentro, que nós acabamos saindo de lá sem pagar essa tal de couve. E sentemos esperando o ônibus. De repentemente aparece um moço lá, com o samba lá na mão, gritando, ai, o salgadinho quentinho, moça bonita não paga, mas sua mãe não leva. Aí chegou perto do Zé e falou com o Zé, vai um salgadinho aí. O Zé levantou o guardanapo e olhou e falou, o sanduíche tem até bonito. Ele falou, moço, mas isso não é sanduíche não. Ele falou, o que que é? É joelho de moça. Ele falou, o quê? É joelho de moça. Ele falou, repete, desgramada, respeite se você for homem. Ele falou, mas é joelho de moça. E menina, aí o Zé pegou o facão, saiu arrastando ele pro chão, marcando fogo pra tudo que é lado, e tá correndo atrás desse homem até agora. E até agora ele tá lá atrás dele. Ó, falar pra vocês, eu vou ter que ir embora. Senão, uma hora dessa eu faço picadinho dele, não é mesmo? Inté, viu? Noite, dia, tarde, Inté!
Consolido Cafundó. Não sei Me dá o Não braço. sei se cafundou, o que que fez, seja o que Deus quiser, o pensamento, como eu disse. Eu não posso deixar de tirar minha casquinha, né, pessoal? Eu não é. Então, Reparar o traseiro. Consoli, a sua presença aqui no Iluminarte, ela veio trazer para nós, como diz, essa sensibilidade, essa alegria e o seu potencial de atriz. Então, Você que está falando, a culpa é sua. mais uma vez, nós nos alegramos. Por quê? Porque nós cumprimos a nossa proposta, que é levar até você o que Sete Lagoas tem de bom e de melhor. E nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a você que sempre está conosco.